Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Bidcast, hoje com a presença ilustre do Jorge Kodama, que veio aqui contar pra gente todos os meandros aí do leilão de imóveis extrajudicial, de Caixa, Santander, né? Jorge, muito obrigado por ter vindo hoje aqui e compartilhar esse conteúdo que a gente sabe que é incrível. E aí, pô, você é um cara super conhecido no mercado, que o pessoal fala bem, tem curso, mas alguns dos nossos usuários às vezes não podem conhecer você. Então, queria saber um pouco mais quem que é o Jorge. Show. Primeiro, obrigado, cara. Obrigado Opa, pelo convite aí, obrigado por abrir as portas aí para a gente poder compartilhar um pouco desse mercado que eu adoro, né? que legal. Então, queria primeiro agradecer. E eu sou o Jorge, corretor de imóveis, né? Eu Olha, entrei nesse mercado aí já faz algum tempo, no mercado imobiliário, propriamente dito, faz mais de 10 anos que a gente está trabalhando, que bacana. e nos leilões especificamente desde 2017, né? Perfeito. Então, essa é a minha jornada até esse mercado, onde eu conheci e quando eu descobri isso, como se tivesse aberto um horizonte na minha frente. Eu conheci algo que eu não imaginava que existia. E Olha ainda só. hoje é assim, né? Muita gente não faz ideia que isso existe. Sim, Então, é isso que eu tanto passar, mostrar para as pessoas que tem essa possibilidade, né? Então, sim. a gente está atuando nesse mercado desde então. Então, criei um canal no YouTube. Hoje é o maior canal, nessa data, né? É o maior canal de leilão de imóveis do Brasil no Que YouTube. legal, Então, que tem bacana. bastante visualização. Tem uma galera fiel que me acompanha Oh, aí. bacana. Abraço para todo mundo. Opa, E, além disso, a gente tem um curso, eu criei um curso para ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado, ali, né? O sim, curso é o Dominando Imóveis Caixa, que que é legal. onde eu ensino tudo a respeito aí desse mercado de leilão extrajudicial de imóveis. Então, essa é a minha trajetória até aqui, né? Que me trouxe Que até aqui. bacana. E você falou corretor, então quer dizer que você começou como corretor, é isso? Isso, cara, isso. Olha só. Comecei como corretor de imóveis, mas Tá. a vivência ali do stand de venda ali, da construtora não me agradou. Eu sempre buscava alguma forma de melhorar. Então, eu encontrei numa palestra gratuita do Cresce Olha, esse mercado. Então, teve lá o Cresce fomentando ali para que os corretores se credenciassem para prestar serviço para a Caixa na intermediação desses imóveis aí entendi. de leilão extrajudicial. Então, ali foi onde eu tive meu primeiro contato, né? Um Tá. negócio gratuito ali, eu descobri esse mundo e aí eu fui aprofundar, porque nessa palestra aí foi apresentado um negócio que eu não fazia ideia que existia. Você falou, opa, Possibilidade de comprar um imóvel muito abaixo do valor de mercado, sim, do banco, com diversos benefícios que eu não conhecia, né? Já tinha ouvido falar de leilão ali por alto, a gente acaba não conhecendo tudo, tem muitos mitos envolvendo ali, né, o leilão, a gente acaba não conhecendo tudo, e nessa palestra foi me apresentado, então isso me acendeu um alerta e eu fui a fundo investigar ali, descobrir melhor a respeito desse mercado, e a gente começou a primeira compra ali, aí eu comecei a atuar como corretor credenciado, ajudei dezenas e dezenas de pessoas a comprarem seus imóveis também, que né? E legal. agora os alunos aí, nas centenas aí de imóveis arrematados aí Que através do bacana. curso. E isso é muito legal, ou seja, depois de todo esse trabalho que você fez, conheceu, foi crescendo, você acabou criando o curso, né? Exato. E conta um pouco mais desse curso pra gente entender, porque ele é bem focado ali na Caixa, né? Mas, digamos, imóveis extrajudicial, né? Naquele Perfeito. leilão extrajudicial. Mas queria entender um pouco mais do curso. Conta um pouco pra gente. Não, perfeito. E é interessante, né? Porque as pessoas sabem que existe o leilão, né? Mas tem Sim. diferenças. Tem o leilão que é o judicial e o Sim, leilão que é o extrajudicial, que é o foco ali, né, do curso, é o foco do que eu falo no canal, né? É o foco da minha comunicação, onde eu passo conhecimento para a galera, que é o leilão extrajudicial, que acontece fora da justiça, né? Sem a necessidade de uma ação judicial. E o que são esses imóveis? São os imóveis que são retomadas de financiamento. tá. Então, imóvel, a pessoa foi lá, financiou o imóvel para comprar ele, utilizou o financiamento para adquirir o imóvel, e em caso de inadimplência, o banco vai lá, retoma esse imóvel e coloca no Ah, mercado, né? Então, existe perfeito, todo um regramento ali, todo como que isso deve funcionar. E perfeito. por ter essa lei, por ter essas regras ali que direcionam esse mercado, ele é bastante seguro. Então, ele tem várias vantagens ali sobre o leilão judicial, né? Então, pelo fato de eu não ser um advogado, né, Tá. eu procurei meios de entrar nesse mercado de maneira segura, né, que fosse mais Sim, juridicamente mais seguro ali, sem a necessidade de ter que entrar com ação, de ter que ver processo, né? legal. Então, essa é a ideia. Então, dentro do curso, eu ajudo pessoas que, assim como eu, não são advogadas, são leigas ali Sim. nessa parte jurídica, a entrarem nesse mercado milionário dos imóveis, através dessa porta que, na minha opinião, é a melhor ali, é a mais segura e mais rentável por alguns motivos, né? Que legal. Por exemplo, no leilão extrajudicial, dependendo da fase que o imóvel está, não existe a figura do preço vil, né? Olha só. Só um ponto, né? Tá. No leilão judicial, tem a questão do preço vil. O leilão pode ser anulado porque o Sim. imóvel foi muito abaixo do valor de avaliação.
Então, dependendo do valor que ele é leiloado, Sim. pode simplesmente anular, o advogado da parte pode simplesmente pedir anulação aí por ter prejudicado demais o cliente dele, por esse imóvel ter sido vendido muito abaixo do valor de mercado. Perfeito. Tá? No extrajudicial, depois que ele passa dessa fase do leilão, esse imóvel ele entra dentro da carteira do banco e o banco oferece ele pelo valor que quiser. Então, por isso você encontra imóveis aí com 70%, 80%, 90% de desconto ali disponível para compra, né? De lance inicial. Então, nos imóveis de leilão extrajudicial, você encontra imóveis muito abaixo do valor de mercado, coisas que não teria no judicial, por exemplo. Entendi. Então, esse é o ponto ali, né? Tem algumas vantagens que a gente se aproveita delas aí. Essas são algumas, né? Que a gente se aproveita dessa. E dentro do curso, o meu objetivo é fazer com quem nunca comprou um imóvel, nunca tenha participado de um leilão, não tenha zero conhecimento, entenda tudo ali a respeito de documentação, entenda a respeito do que ela tem que avaliar, para que ela faça uma aquisição segura e comece a colocar dinheiro no bolso através desse mercado, que é um mercado muito seguro, além de tudo, né? Além de tudo, o mercado imobiliário ele é bastante seguro. Muito bom. Então, na verdade, esse curso que você está oferecendo também ele é muito focado aí para o cara que é iniciante. Ou seja, aquele cara que às vezes não tem um grande conhecimento jurídico, não é advogado, etc. Tá querendo ganhar dinheiro, né? Ou tá querendo comprar um apartamento mais barato. E aí você acaba oferecendo, né, o caminho das pedras para ele, né? Não, perfeito. É essa a ideia. O cara que, apesar de ter advogados, alunos, né, a ideia é que o leigo ali entre nesse mercado através desse curso, que ele entenda, apesar de você não tem que entender 100% da lei, entender dos termos jurídicos, a ideia é que ele entenda os pontos importantes ali, o que ele tem que observar para fazer uma compra segura e que mesmo o leigo com pouco dinheiro consiga entrar nesse mercado milionário. Sim, tem muito dinheiro nesse mercado e tem muito barão nadando nele aí. A minha ideia é que a gente vai ali abocanhar um pouquinho dessa fatia aí que todo mundo ganha também. Né? Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento, está entrando nesse mercado, ela vai entender os pontos principais ali que ela tem que observar para poder entrar de maneira segura no mercado, porque é o ponto, né? Você entrar de maneira segura, entendendo o que está fazendo, porque o mercado é muito bom. Muito bom. E ali, por exemplo, acho que é uma coisa interessante, tem muita dúvida aqui que o pessoal mandou, acabei juntando algumas, né? Mas lógico, sempre tem aquela primeira dúvida. Qual que é a diferença? Qual que é o grande diferencial do leilão extrajudicial? Porque você foca mais no extrajudicial. Sim. E aí talvez você já até fala do primeiro ali, que é não ter o preço vil, isso é muito interessante, eu não sabia. Então significa que talvez no extrajudicial você consegue comprar um imóvel mais barato e ter certeza que aquilo não vai ser cancelado depois. Diferente do judicial que você corre esse risco depois, né? E conta um pouco pra gente todas as vantagens do extrajudicial. Não, perfeito. Tem ponto do preço vil ali, mas tem algumas outras vantagens também, né? Por quê? O leilão judicial, né, como o nome fala ali, ele acontece por conta de uma ação judicial. Então, tem todo um processo por trás. Perfeito. Então, vai ter uma pessoa recorrendo, tem uma pessoa que está perdendo aquele imóvel, ela está recorrendo. Então, tem várias coisas que podem acontecer ali. Né? Não que seja, não, leilão judicial é ruim. Não, tem excelentes negócios no leilão judicial. Né? O problema é que tem um pouco mais de detalhes para você observar e para o leigo ali, isso começa a ficar um pouco mais complicado. Sim, são características, o leilão, né? Característica diferente ali, né? O leilão extrajudicial, o que acontece? Existe uma lei determinando como ele vai acontecer. Então, isso dá uma segurança muito grande para quem está entrando e segue tudo certinho. Então, no leilão, para você ter uma ideia, assim, né? O leilão extrajudicial, né, ele acontece geralmente por conta de uma inadimplência de financiamento. Então, entendi. A própria lei determina que essa pessoa seja intimada, que ela pague essa dívida, e se ela não pagar, esse imóvel ele vai passar pelo primeiro e segundo leilão. A própria lei já determina que isso aconteça. Então, já tá estabelecido como que vai acontecer a coisa. Né? Então, seguindo os passos, não tem problema, não vai acontecer um problema de nulidade. Né? Então, a pessoa foi intimada para pagar ali, foi intimada dos leilões, aconteceram os leilões, não tem problema, isso não vai causar uma nulidade depois. Então, a gente tem essa segurança jurídica mesmo, de que passou por essas fases, você não vai perder o imóvel vai continuar, você vai poder vender ele, que vai estar tudo tranquilo. Poxa, bem legal. Tem algumas vantagens por conta dessa lei, né? Então, a lei que criou isso, e assim, a lei, na verdade, criou esse mecanismo para fazer com que o banco tivesse a mais facilidade para ter um imóvel de volta, né? Porque, que acontecia antes, em caso de inadimplência, tinha que correr uma ação judicial, o banco tinha que entrar com uma ação, aí tinha que correr todo, transitar em julgado para o banco recuperar o imóvel de volta. Perfeito. Então, quando surgiu essa lei lá em 97, essa lei determinou que, seguidos esses passos, o banco pode leiloar o imóvel sem precisar entrar com a ação. Então, isso facilitou demais com que o banco não perdesse dinheiro nem tempo. Beleza? Eu falei, isso é benefício só para o banco, Jorge? Não, é benefício para quem compra também. Por quê?
com essa facilidade, essa segurança do banco recuperar o dinheiro que foi emprestado, o banco consegue conceder o financiamento com menos juros, porque tem menos risco envolvido nessa transação. Então, isso facilitou com que muita gente possa ter acesso ao imóvel hoje, né? Coisa que, antigamente, os financiamentos imobiliários eram mais escassos, tinha menos recurso ali, os juros eram mais altos, o prazo era menor, porque tinha muito risco envolvido. Com essa lei de alienação fiduciária, os bancos podem financiar os imóveis, né? Emprestar esse dinheiro com a segurança de que vai ter esse dinheiro de volta. Então, isso ajudou não só os bancos, mas ainda criou o nosso mercado, que é o mercado de leilão extrajudicial, porque os imóveis que não são pagos ali, eles têm que ser vendidos através de leilão, e a gente está aqui para dar liquidez nesse mercado. Então, a gente compra, vende esse imóvel porque o banco continue girando e emprestando. Né? Então, Legal. É um mundo à parte ali. Né? Sim. Isso é muito bacana que você falou, porque tem um trâmite, né? Ou seja, se o banco respeita o trâmite, você consegue fazer tudo daquela maneira correta, né? Então, e aí tem muita pergunta do pessoal até falando, mas eu preciso entender de lei para entrar no leilão extra, porque o nome extrajudicial, às vezes a pessoa entende que é alguma coisa a mais do que judicial, e não é, na verdade é não judicial, na verdade, né? E em teoria você não precisa nem entender de lei, né? Porque você está lidando nem com a justiça, está lidando direto com o banco, né? Não precisa entender de lei, você tem que entender os pontos ali, né? Mas você não precisa saber aquele juridiquês, não, né? Não precisa de todo aqueles termos difíceis que tem no mundo do judicial ali, né? Então, é tudo mais, um tanto quanto mais simples, se seguido aquela regra, entender o que acontece ali. Se o imóvel passou por aquelas etapas, tem uma segurança. Então, você não precisa ser um expert em legislação de registro, em legislação de leilão, porque isso já está estabelecido. Que legal. Né? E você tem que estar atento ao edital. O que é o edital? O edital é a regra do leilão ali, né? Então, nos leilões extrajudiciais também tem um edital. Sim. Então, você tem que estar atento ao que está escrito no edital. O edital é a regra do que vai acontecer naquele leilão, mas ela é relativamente simples. Você vai ler lá os termos que são mais difíceis, eu tento explicar e traduzir isso aí, né? Mas você entendendo o edital, entendendo o que é a regra ali, o que está falando, é só seguir o que está escrito ali, né? Então, que legal. É bem mais tranquilo nessa questão. Né? E aí, aquilo que você falou, você está lidando com o banco, ou seja, com uma instituição financeira, e não com a justiça. Então, a priori, você não tem que ir num fórum ou fazer uma petição, esse tipo de coisa não existe no extrajudicial, né? Não, isso é muito interessante, porque você está comprando um imóvel de um banco, dependendo da etapa que você está comprando isso, através de um leiloeiro. Então, o seu intermediário com o banco é o leiloeiro, né? Então, onde entra a Superbid aí, que tem diversos imóveis disponíveis, né? Então, é através do leiloeiro que você vai ter esse contato com o banco. O leiloeiro que vai fazer essa ponte entre você e o banco, dependendo da modalidade que você está comprando ali. Então, não tem que ir em fora, não tem que entrar com ação, não tem que fazer petição. É só seguir a regra ali, só fazer o que o edital está mandando. Inclusive, a compra hoje, os leilões são eletrônicos. Você vai participar, inclusive pode participar do celular, você vai comprar a casa pelo celular. Olha só. Então, hoje está muito mais tranquilo, né? A internet facilitou muito esse jogo aí. Então, não precisa ir no fórum. E aí, Jorge, até me corrija se eu estiver errado, mas assim, me parece que é um pouco mais tranquilo o extrajudicial e talvez seja a melhor maneira de você conseguir entrar de uma maneira no leilão de imóvel, né? Ou seja, para quem está querendo começar, porque muita gente quer começar para ganhar dinheiro, né? Para investir, revender e ganhar dinheiro, talvez o extrajudicial seja a melhor maneira para você começar a colocar o primeiro pé, entender como funciona e depois você pode até ir no judicial, né? Mas é uma boa maneira de começar, você acha também? Não, perfeito. Eu acho, na minha opinião, a melhor maneira por alguns motivos, né? Esse é um deles, né? Esse fato de você ter menos detalhes para fazer verificação, você consegue, você leigo, entender ali do edital, entender do valor do imóvel, fazer aquisição. Então, é a melhor porta de entrada, né? Além desse motivo, o outro motivo que ajuda demais é o fato de que em alguns leilões extrajudiciais existe a possibilidade de você comprar o imóvel financiado. Então, o imóvel que já é muito barato, claro que você vai participar do leilão, o objetivo você vai ganhar dinheiro, então você tem que comprar esse imóvel abaixo do valor de mercado. Né? Então, o imóvel que já é muito barato, você pode comprar ele através do financiamento, tirando muito menos dinheiro do bolso. Tá? Então, isso faz com que isso seja a porta de entrada mesmo aí de quem quer entrar nesse mercado. Mas não só isso, tá? Porque nos leilões extrajudiciais, além de imóveis populares, que você pode entrar com pouco dinheiro, existem imóveis milionários também. Todo tipo de imóvel é financiável e, sendo financiável, uma hora ou outra ele para no leilão, né? Então, tem mercado aí, tem imóvel de todo tipo que você imaginar no leilão extrajudicial, né? Dos imóveis mais populares até os
mais caros aí. Mas é comum, assim, financiar os imóveis? Como funciona? Tem que ler no edital? Ou, tipo, é super comum, por exemplo, Caixa, Santander, eles acabam financiando mesmo? Não, perfeito. Os dois bancos que mais financiam são a Caixa e o Santander, né? Olha Que é só. onde tem mais a possibilidade. A Caixa tem 70% do mercado, o Santander também é um gigante. Tá. E são os bancos que mais oferecem a possibilidade de financiamento. Né? Legal. Bradesco de vez em quando tem também, mas esses são os bancos que mais têm o financiamento. Como tu vai saber se pode financiar um imóvel ou não? Vai estar escrito no edital, tá? A forma de pagamento, ou vai estar escrito no edital e também na página de venda do leiloeiro. Então, tá. a página de venda do leiloeiro vai especificar a forma que você pode adquirir esse imóvel. Qual que é a forma de pagamento? Se é só à vista, se é parcelado, se é financiado. Então, vai estar descrito ali, tanto no edital quanto na página de venda do leiloeiro, a forma de pagamento. Tá? Então, Que bacana, hein? existe Lei Santander e Caixa, e é relativamente comum, tá? Não é um negócio muito... nesses dois bancos, né? Não é um negócio que acontece pouco, não. Muitos dos imóveis podem ser financiados. Olha ali, que legal. São Ou boas seja, alternativas. no final você entra no leilão, você já está pagando mais barato e ainda por cima você tem a possibilidade de financiar com o próprio banco. Perfeito, Olha que legal. Você comprando imóvel abaixo do valor de mercado, financia ele com o banco. Eu vou dar um detalhe da Caixa aqui, que você pode financiar até 95% do valor do imóvel. Caramba. Do valor de compra do imóvel, Sim. né? Então, você está comprando imóvel já abaixo do valor de mercado e vai tirar muito pouco dinheiro para viabilizar o negócio, porque o banco financia 95% do valor desse imóvel. Coisa que no mercado normal, mercado tradicional, a possibilidade de financiamento é de 10%, se for o SBPE, se for fundo de garantia, é 20% de entrada. Olha então, só. a entrada é menor nos leilões extrajudiciais da Caixa ali do que no mercado normal, né? Então, a pessoa precisa tirar menos dinheiro ainda do bolso para poder comprar um imóvel. Poxa, que interessante isso, hein? Bem legal, cara. E assim, o pessoal não faz ideia que isso é possível. Sim, eu não imaginava. Tô até surpreendido aqui, né? Porque no final das contas, se tiver um imóvel que você consegue comprar por 100 mil, talvez você venda por 200, mas, poxa, você vai comprar por 100 mil. Significa que eu vou colocar 5, 10 mil, financiar o restante e tentar em 2, 3 meses ali vender o imóvel e ganhar um dinheiro em cima, né? Perfeito. Esse que é o negócio do financiamento, que é a alavancagem, né? Você está alavancando com o dinheiro do próprio banco. Então, você vai lá, esse exemplo, né? O imóvel de 200 mil, comprou por 100, 50% de desconto, deu só 5 mil de entrada, tirou lá mais 6, 7 mil para pagar a documentação, né? E o lucro seu, cara, é proporcional ao imóvel ali. Você vai ter os mesmos 100 mil de lucro ali, né? A gente está usando, claro, tem taxa, tudo, a gente está usando esse exemplo, os mesmos 100 mil reais de lucro ali, tirando apenas 12, 15 mil reais do bolso, você já viabiliza o negócio e bota o lucro no bolso, né? Então, eu falo muito isso aqui, tá, John? Sim. Que nesse mercado é mais importante você ter o conhecimento do que ter o dinheiro propriamente dito, tá? Porque o cara com dinheiro, sem o conhecimento, ele faz bobagem. Ele faz, vai lá e compra qualquer coisa, compra alguns problemas. Agora, quando o cara tem o conhecimento, mesmo que ele não tenha dinheiro, ele consegue viabilizar esse negócio para outras pessoas e ser remunerado por isso, né? Entendi. Então, é muito mais importante você entender o jogo, conhecer ali, ter o conhecimento para entrar no mercado, do que ter o dinheiro. Então, as pessoas falam, não, eu preciso juntar uma grana para entrar no leilão, porque muita gente tem consciência que o mercado de leilão é muito bom. E não, cara, dá para começar antes, dá para começar aprendendo, dá para começar com pouco, né? Então, é mais importante você ter o conhecimento do que o dinheiro. Isso é legal. E assim, em alguns casos, acho que a pessoa deve comprar até para uso próprio, né? Por exemplo, se eu acho um imóvel num lugar legal, que eu gosto e tal, talvez eu veja um valor bom, eu vou querer comprar para eu morar, né? Mas assim, acho que a grande maioria das pessoas nesse segmento pensa ali também comprar para revender, né? Para ganhar dinheiro. E é nesse caso que você compra esse imóvel pensando em revender, mas você não tem toda aquela grana, então você vai financiar. Como funciona? Você pode vender depois esse imóvel financiado? Como que é? Excelente pergunta. Essa é uma dúvida também de muita gente, o pessoal não sabe, acho que vai ter que quitar esse imóvel antes para vender. Fala, mas e na hora de quitar, se eu não tiver o dinheiro? Mas não é assim que funciona, tá? Tem um instituto que chama interveniente quitante, né? O que é isso, John? Por exemplo, eu comprei um imóvel financiado do leilão e eu quero vender ele. E a pessoa que vai comprar quer comprar financiado também. O que ela faz? Ela vai até o banco dela, solicita um financiamento, né, tendo esse imóvel como garantia. O banco vai lá, avalia o imóvel, ele vai emprestar o dinheiro, vai pagar o meu financiamento, vai dar o meu lucro na minha conta, e agora esse imóvel ele está atrelado ao comprador. Né? Ele tem um novo financiamento, chama interveniente quitante. Tá? Às vezes as pessoas falam, repassar o financiamento, isso não existe. Tá? O que existe é fazer um novo financiamento atrelando esse imóvel ao novo comprador. Isso pode ser feito tanto no próprio banco, por exemplo, eu financei na Caixa, pode ser o comprador financiar na própria Caixa, ou pode ser em outro banco. Eu financei na Caixa, a pessoa vai lá e financia e compra financiando do Santander. O Santander vem,
quita o meu financiamento da Caixa aqui, coloca o meu lucro na minha conta, né? Legal. E agora esse imóvel está atrelado ao comprador. Então, Bacana. isso é natural, isso acontece o tempo todo, tá? O interveniente quitante é uma ferramenta extraordinária ali que faz o mercado funcionar. Porque o mercado imobiliário ele é movido a crédito. Tá. Né? Então, se não tiver financiamento, ele vai andar mais devagar. Tendo financiamento, esse negócio vai girar muito mais rápido. Então, esse interveniente quitante acontece não só nos imóveis de leilão, mas no mercado no geral ali, isso está sempre acontecendo. Que legal. Então, na verdade, isso é um processo normal, assim, natural, que é teoricamente simples fazer. Sim, normal. Que legal. Não precisa fazer nada a mais. É a mesma coisa que você fosse vender um imóvel que está totalmente quitado para a pessoa financiar. Tá. A diferença é que existe um contrato ali e no processo de pagamento, o banco vai pagar o financiamento que foi feito, a parte do financiamento que foi feito. Tá. Então, é uma venda normal, não tem nenhum grande passo a mais para ser feito. Que legal. E isso vai tirar... Se você imaginava que você tinha que quitar o imóvel para vender, pode ficar tranquilo que não. Você só vai pagar a entrada ali, as parcelas que você está pagando, e vai vender esse imóvel a preço de mercado. O comprador vai financiar normalmente. Que legal, muito bacana. Sim, Jorge, agora uma dúvida que eu tenho. A gente falou alguns pontos que são super importantes, até alguns burocráticos aqui, né? Mas assim, no final das contas, o mais importante é conseguir achar, né, uma solução que seja interessante, né? Aquela oportunidade, né? E aí eu queria entender como que a gente consegue identificar um bom negócio quando a gente está falando em leilão de imóveis. E aqui está o ponto, tá? Aqui está o ponto. O mercado imobiliário ele é muito regional, né? Então, existem leilões de tudo que você imaginar aí, né? Então, dá para ganhar dinheiro com leilão de vários tipos de objeto aí, de coisas. O importante é você entender um pouco do produto. Tá. O mercado imobiliário, ele é muito regional, então você vai ter que fazer a avaliação daquele imóvel que você tem interesse de acordo com a situação dele, com a circunstância dele ali, onde ele está instalado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode hoje, como investidor, comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, toda a burocracia vai ser feita na sua cidade, no seu cartório. Então, eu posso, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, posso comprar um imóvel lá em Salvador, por exemplo, toda a documentação vai ser feita aqui, inclusive o registro pode ser feito através da internet. Olha só. Né? E como que eu faço isso de maneira segura? Eu tenho que entender o mercado lá de Salvador, tá? Então, aqui é um ponto e um erro de quem se empolgou com esse mercado, está querendo entrar sem entender como funciona. E como que as pessoas fazem? Elas vão lá no site do leiloeiro, olha lá, valor de avaliação, valor de desconto, e se baseiam nisso para fazer a arrematação. Perfeito. Tá? Aqui está um erro, porque existe muito erro de avaliação, tanto para mais quanto para menos, então você tem que entender o real valor do mercado daquele imóvel hoje, na hora que você está fazendo a aquisição. Então, aquele valor de avaliação que você está vendo no site do leiloeiro, ele é um ponto de partida. A partir dali, você vai investigar se aquilo vale a pena ou não. Então, como que você encontra essas oportunidades? Vamos dar um passo atrás, não estou falando ali da avaliação, mas vamos dar um passo atrás. Como que você encontra essas oportunidades, né? Existem diversos sites de leiloeiro e, claro, a Superbit tem um volume muito grande de imóvel disponível também. Então, você vai até o site do leiloeiro e ali vai ter vários imóveis disponíveis. E, claro, que você tem que procurar um leiloeiro confiável, um site confiável, porque infelizmente hoje a gente tem um monte de golpe, um monte de problema na internet, né? Então você vai procurar um leiloeiro confiável, vai procurar um site confiável e nesse site confiável você vai começar a filtrar as oportunidades, né? Que aí você vê lá, claro que você vai usar como ponto de partida a avaliação que está lá no site do leiloeiro, o valor de venda que está no site do leiloeiro, mas a partir daí que começa o lucro de quem vai ganhar dinheiro nesse mercado, tá? É a hora que você vai fazer a sua avaliação do real valor de mercado daquele imóvel, tá? Porque o valor que está lá é uma coisa, o valor de mercado pode ser outra. Às vezes coincide, né? Às vezes o imóvel está avaliado em 500 mil, é 500 mil no mercado mesmo e pronto, mas muitas vezes não. Muitas vezes essa avaliação é antiga, muitas vezes essa avaliação está defasada, muitas vezes essa avaliação está super avaliada. Então, você tem que entender ali, a partir dali, para você fazer a sua investigação, fazer a análise ali, ver a circunstância daquele imóvel no momento, para ver se vale a pena ou não. Ponto também. Tem que entender, aqui está um ponto importante, tá, pessoal, que está entrando nesse mercado. Existem os imóveis, eles têm ali as dívidas que são próprias do imóvel, né? IPTU, condomínio. E existem leilões que a obrigação de pagar o IPTU e condomínio é do comprador. Então, se a pessoa entrar de alegre no leilão sem entender de quem que vai ser a obrigação de pagar IPTU e condomínio, aqui pode ser um grande problema, tá? Porque se for sua, não tem justificativa. Você comprou o imóvel, leu o edital, falou que concordou com aquilo. Tem que fazer.
vai ter que pagar a dívida. Então, tem que é um mau negócio, Jorge? Se falar lá que eu sou obrigado a pagar a dívida, é um mau negócio? Não, você tem que avaliar se, né, a dívida compensa ou não, se vai tornar o imóvel viável ou não. Mas a investigação parte do momento que você identifica o imóvel no site do leiloeiro. Identificando o imóvel, aí você vai partir para ver se realmente é uma oportunidade ou não, tá? Então, nem tudo que brilha é ouro. E também tem muita coisa escondidinha ali que parece que não é bom, que é ali que está o lucro do negócio, né? Olha só, e esse é um ponto interessante, acho que alguns pontos interessantes, né? Mas um deles é o valor de avaliação, que ele pode errar para mais ou para menos também, né? Então tem esse ponto, às vezes você fala, ele errou tipo para menos, mas ele pode errar para mais e dependendo da situação você pode estar ganhando até mais ou menos dinheiro, né? Isso é um negócio legal, porque aí, às vezes a pessoa entra nesse mundo, ele vai olhando ali e não entende o que está acontecendo no leilão, né? Tem alunos, por exemplo, que eles quando eles vão contar o caso da arrematação, eles arrematam próximo do valor de avaliação. Fala, mas isso foi um mau negócio? Não, porque esse imóvel hoje está avaliado muito mais, né? Tá. Porque a avaliação, ela pode acontecer, e geralmente, ela acontece na época que a pessoa compra o imóvel. Então, 2010, eu estou comprando um imóvel financiado e vai lá estabelecido o valor que esse imóvel vai a leilão em caso de inadimplência. E muitas vezes é esse valor que vai no leilão, no primeiro leilão lá. Então, e hoje, daí 2010, 14 anos depois, esse imóvel valorizou muito, né? Com certeza. Então, muitas vezes, o cara vai lá, compra o imóvel no valor de avaliação do leilão, mas ele está ganhando muito dinheiro. Porque ele fez a investigação aí e entendeu que aquilo é um bom negócio. Mas o contrário também acontece. Às vezes o imóvel está avaliado lá em 500 mil, mas o valor de mercado dele é 350. Olha, o mercado não absorve ele por esse valor de avaliação. Então, muitas vezes, a pessoa que não faz essa investigação pode encontrar um problema ali, pode comprar um imóvel acima do que deveria, por não ter feito essa avaliação prévia, né? Ou seja, você não pode confiar 100% nessa avaliação, você tem que conhecer o mercado para entender como que você consegue vender isso depois, né? Perfeito. E o conhecer o mercado não precisa ser um expert, falar, Jorge, tem que ser um corretor de imóveis para ganhar dinheiro nesse mercado. Não. Você só tem que entender ali a região desse imóvel que você está comprando, comparar ali os valores que estão sendo comercializados naquela região, tá? Por que eu estou falando muito naquela região? Porque os imóveis são extremamente sazonais. Né? Então, né, o valor do metro quadrado aqui em São Paulo é uma coisa, o valor do metro quadrado lá no interior de São Paulo é outra coisa. Tá? Então, não adianta você basear por método construtivo, valor de metro quadrado, depende da região que esse imóvel se encontra ali. Né? Então, esse é o ponto. Você identificou o imóvel ali, similares, você já consegue ter uma boa noção de valor que esse imóvel vai ser comercializado. Tá? Então, é um legal. Ponto. E aí, você até falou um ponto importante, que é, se tiver algum problema ali, por exemplo, você tem que pagar ali condomínios que estão atrasados, IPTU, etc, né? Então, você tem que botar isso na conta e muitas vezes vai fazer sentido. Ainda assim, você vai pagar mais barato e vai vendendo bem. A dúvida que eu tenho é como que você descobre essas informações? Elas obrigatoriamente estão no edital ou não? Não, muitas vezes não estão. Então, aí está um ponto. Muitas vezes essas informações não estão no edital, então você vai ter que fazer a investigação a campo. Né? Dívidas próprias do imóvel. PTU, condomínio e algumas cidades, Laudeme, Foro, esse tipo de coisa. Né? Perfeito. Então, você vai ter que fazer a investigação. PTU, condomínio é fácil descobrir. Tá. Prefeitura, você levanta esses débitos. O problema geralmente está no condomínio, que é o que muitas vezes inviabiliza o negócio. Que o condomínio ele é protegido ali por sigilo, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados ali que não permite que essas informações sejam dadas assim de qualquer forma. Então, existem maneiras de a gente tentar descobrir isso, mas nenhuma muito precisa. Mas qual que é a solução? Qual que é a solução para o cara que está entendendo o jogo e não ter problema com isso? A solução existem etapas que o banco paga IPTU e condomínio. Então, é simplesmente você não comprar na etapa que você tem que pagar o IPTU e condomínio, esse imóvel vai mudar de fase e o banco vai pagar IPTU e condomínio, você não precisa se preocupar com isso. Perfeito. Tá? Então, tem o primeiro passo que se o imóvel estiver interessante, você vai lá, faz a investigação, compra, se fizer sentido, né? E também tem as fases ali que o banco vai pagar. Mas, Jorge, paga mesmo se estiver muito caro? Paga, cara, paga. Então, eu sempre tenho pessoal que me procura falando, Jorge, mas está 100 mil reais lá de dívida de condomínio, o banco vai pagar, vai. O banco é troco, né? Então vai pagar. Se está no edital, o banco vai pagar. Então a gente tem essa segurança também. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, tem a burocracia do banco, mas o banco paga. Tá? Que legal. Se comprado nas modalidades em que isso estiver previsto. Perfeito. Tá? Então, entendeu esse jogo também, você não precisa se preocupar com esse ponto.
do IPTU e condomínio, Legal. que são dívidas que podem ser altas, dependendo do imóvel. Sim, sim. Então, simplesmente compra numa fase que o banco vai pagar. Aqui está outro ponto. Tem que ler o edital e entender ali o que está funcionando. Por quê? Eu vou dar uma especificidade da Caixa, tá? Na Caixa, ela vai pagar o IPTU e condomínio. Mas, Jorge, vem quitado? Não, a gente tem que levantar a dívida e provocar a Caixa para pagar. E tem uma cláusula no edital, né? Claro, o edital sempre muda, mas eu vou citar essa aqui, que há muito tempo é assim. Tem uma cláusula lá que fala que se você pagar, a Caixa não reembolsa. Então, você tem que provocar a Caixa para que ela pague direto na fonte, tá? Mas se você pagar, ela não reembolsa. Então, tem que entender alguns detalhezinhos. Essa informação que eu estou te dando aqui pode te economizar algumas dezenas de milhares de reais aí, tá? Com certeza, né? Porque se você pagar, não vai te devolver meu dinheiro, Não você perdeu dinheiro. Tá no edital, não tem reembolso. Então, perdeu dinheiro. Pagou a dívida, mas perdeu dinheiro. Perfeito. E aí, nesse caso, você aciona a Caixa e fala, olha, você precisa pagar aqui e eles pagam. Pagam. Manda lá, elas informam como que isso vai acontecer, vai mandar no e-mail específico, você encaminha, tem o prazo, vai acontecer a quitação. O banco vai pagar. Tá? Então, ou seja, no final é ter conhecimento. Saber como fazer o negócio, você não perde dinheiro, né? Não, e são alguns detalhes assim que parece pequeno que vai fazer algumas diferenças de milhares de reais ali, dependendo do faz uma bela diferença, né? Bem que o pessoal fala, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Com certeza, né? E Jorge, uma dúvida. E aí, por exemplo, você encontrou esse imóvel, você leu o edital, você foi atrás, definiu. Quais são os passos ali para arrematar esse imóvel? Por exemplo, você tem, né, vai começar a ter os lances e tal, mas conta um pouco como é o processo até você efetivamente ter aquele imóvel no seu nome. Não, perfeito. E é interessante, pergunta bacana. Vamos lá, identificamos, a gente entrou no site do leiloeiro, encontrou um imóvel bacana, fez a avaliação, falou, vou comprar, eu quero esse imóvel. O primeiro passo é você definir quanto que você vai pagar nesse imóvel e estabelecer um teto, tá? Eu vou disputar esse imóvel até X. Por quê? Às vezes a pessoa se emociona e ela quer ganhar o leilão. Se você for meu aluno, não faça isso. O seu objetivo é ganhar dinheiro, não é ganhar o leilão, tá? Então, a ideia não é ganhar o leilão, é ganhar dinheiro. Então, as pessoas se emocionam, vão dando lances ali e acabam comprando um imóvel mais caro do que deveria. Né? Então, aí está o ponto. Você estabelece o valor máximo de acordo com a sua viabilidade e vai até esse valor. Beleza? Perfeito. Jorge, foi abaixo do valor que tinha determinado, comprei o imóvel e agora? Aí tem os passos burocráticos para você colocar esse imóvel no seu nome, que deve ser o seu objetivo ali, você tem que fazer isso o mais rápido possível, né, que é ter o seu nome na matrícula. E nos leilões extrajudiciais acontece diferente do leilão judicial. Tá. No leilão judicial tem a ata de arrematação, o juiz determina lá, você vai lá e registra isso na matrícula. No leilão extrajudicial, como você mesmo falou ali, comprando direto do banco, essa aquisição é feita ou através de contrato de financiamento ou através de escritura de compra e venda. Tá. Então é como se estivesse comprando imóvel de você mesmo, né? Ou através de financiamento ou através de escritura de compra e venda. Perfeito. Então, depois do leilão, vai ser feito ali, determinado o vencedor, vai ser homologado esse resultado. Depois desse resultado homologado, é correr atrás de fazer o contrato de financiamento ali, ou fazer a escritura de compra e venda e registrar isso na matrícula. Paga o ITBI, né, com o imposto municipal, e registra isso na matrícula. Tá? Então, essas são as fases ali. Passo a passo, o passo a passo que você vai seguir até ter esse imóvel no seu nome, registradinho, bonitinho. Aí está registrado na matrícula, é seu. Então, essa é a jornada aí burocrática do imóvel. Muito bacana. E aí talvez você até falou uma coisa que eu achei curiosa, né? Que é não se emocionar na hora de dar os lances, né? Não dar um lance muito maior e tal. Mas assim, você tem alguma dica? Porque eu vejo muita gente falando, vai lá e já coloca o valor que você quer e esquece. Tem gente que fala, não, vai aos pouquinhos, vai adicionando valor. Só que aquilo acaba virando um jogo às vezes, né? Você fica emocionado com aquilo. Como que funciona isso no dia a dia? Tipo assim, deixa para dar um lance na última hora, no começo? Depende difícil, muito, né? Cada um tem uma estratégia, né? Mas depende muito. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vai imaginar que é um imóvel que você está interessado, fez a viabilidade, determinou o valor, quer comprar ele, mas você está olhando no site do leiloeiro, não tem lance, não tem disputa. Tá. Então você não vai registrar o seu lance ali naquele momento, porque só vai servir para chamar a atenção para aquele lote. Entendi. Então, o lote está lá bonitinho, ninguém está interessado, ninguém mandou proposta. Se você registra lá, a pessoa que passou o olho e falou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem alguém interessado. Tem alguém interessado, pode ser um negócio bom. Entendi. Então, você chamou a atenção para o seu lote. Nesse caso, eu deixaria para dar o lance lá para o fim. Agora, o ponto de dar o valor que você quer, eu não iria por esse ponto, né? Porque pode ser que essa disputa acabe antes, né? Pode ser que aquela pessoa que deu o primeiro lance ou cobriu a sua proposta seja o tiro único dela, né? Então, você não precisa majorar muito ali os valores ali, porque pode ser que você saia com um valor menor, você economize alguns milhares de reais ali
dando lance Caramba. após lance, e, segurando a adrenalina ali Sim, da com disputa, né? certeza, né? Então, pode ser essas duas estratégias, tá? A primeira é essa, que se você não tem lance nenhum, tá interessado, deixa, vai lá dar o lance bem perto da hora do seu lote, Uhum. e se tiver disputa, vai ali devagarzinho mesmo, aí, que eu acho que é a melhor, e até o limite que você terminou, eu acho que é a melhor estratégia aí pra você comprar um imóvel bem comprado ali, Sim, né? Economizar o máximo possível, que esse é o objetivo, quanto Sim. menor o valor de aquisição ali, mais lucro você vai ter na hora da venda. Sim. E esse é um ponto importantíssimo que você falou, né? Porque a emoção deve ser, assim, parece que é pouco, né? Mas existe 1.000 em 1.000, quando você vai ver. Então você definiu ali 300 mil ao máximo, mas aí você fala, pô, mas o cara jogou 301, deixa eu jogar 302. Só que vai de 1 em 1 daqui a pouco. Tá em 330, já foi 10%, e vai indo, né? Então, isso acontece muito? Tipo, da pessoa se empolgar assim? Na minha impressão é que sim. Na minha impressão é que sim. Vendo leilões, a gente entendendo o que vale o imóvel no mercado, às vezes a gente vê que o imóvel chega próximo do valor que deveria ter sido comprado, ali, né? Ou passa do valor que deveria ter sido comprado. Olha só. Então a gente percebe que tem sim gente que não segura a emoção ali na hora da Tem que tomar muito cuidado, então, né? Tem que tomar cuidado, já deixa estabelecido esse valor ali na sua cabeça, já deixa marcado, inclusive no papel ali, para você não passar daquilo. Porque, João, oportunidade tem todo dia. Todo dia tem. Então não precisa se desesperar por uma, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Não precisa ser afoito, né? Não, vai surgir uma oportunidade, às vezes passa essa, vem uma melhor, então não precisa desesperar, Legal. só faz a conta ali, chega naquele valor, deixa passar, deixa o colega comprar lá, não tem problema. Sim. Você vai achar uma oportunidade melhor dentro do valor que você estabeleceu. Muito bom, muito bom. E, Jorge, outra dúvida que eu tenho, que também muita gente mandou a pergunta, mas é uma dúvida também que eu sempre tive, assim, né? Quando é o judicial, você já tá na sua cabeça ali, tipo, de imóvel ocupado. Certo. Agora, quando é o extrajudicial, acontece muito imóvel ocupado? Como funciona? Boa pergunta. Sim, né? Acontece ocupado. E é uma quantidade relevante dos imóveis que são ofertados no extrajudicial que são ocupados também. Olha só. Porque o que acontece? Quando o banco ele retoma o imóvel, ele não vai lá fisicamente fazer o processo de retomada e ele toma posse. Como que acontece isso? Isso acontece no cartório. O banco cumpre as exigências ali de notificação do devedor, cumpre o que a lei está determinando, e paga o ITBI, e agora esse imóvel está no nome do banco. Entendi. Então não tem um funcionário do banco que vai lá e retoma esse imóvel, vai lá e faz a retomada desse imóvel, da posse desse imóvel. Ele só retoma a propriedade. Perfeito. Então a posse muitas vezes continua com o antigo mutuário. E assim, é uma porcentagem relevante dos imóveis que são ocupados, tá? Mas aqui não é um grande problema para quem está nesse jogo. E tem dois pontos. E tem muitos imóveis que realmente estão desocupados. Então a pessoa viu que perdeu esse imóvel, não tem mais o que fazer, ela simplesmente segue a vida dela, encontra outro imóvel e vai embora. Perfeito. Acontece. É uma curiosidade, tá, John? Sim. Acontece muito, eu já peguei alunos meus também com uma certa frequência de imóveis nunca habitados, cara. Como assim? O cara nunca morou no imóvel e o imóvel vai para leilão. Uhum. E a pessoa compra o imóvel no leilão muito abaixo do valor de mercado, é imóvel novo. Tá? E acontece com uma certa frequência. É a curiosidade legal de falar, porque por que isso acontece? Muitos desses imóveis eles são comprados na planta. Então, o financiamento é assumido na planta. E, às vezes, já na planta, a pessoa tem algum problema, ou desiste desse imóvel, ou abre mão, ou tem algum problema financeiro mesmo, e esse financiamento não prossegue, o banco retoma a propriedade dele e vende um imóvel novinho por uma fração do valor que ele foi comprado. Que legal. Então, o cara que está comprando no leilão, além de pegar um imóvel desocupado, ele pega um imóvel nunca habitado, né? Então, é imóvel novinho, como se estivesse pegando a chave da construtora. Que bacana. Então, essa é uma curiosidade. Também não passa na cabeça das pessoas, né? Que existe esse negócio. Eu nem imaginava. Imóvel novo, pelo leilão, abaixo do valor de mercado, e da possibilidade de financiar e tudo aquilo, né? Legal. E a gente estava falando da desocupação, né? Sim. Beleza. Muitos imóveis estão ocupados, mas isso não é um grande problema porque a própria lei que determinou que esse imóvel seja retomado, ela estabelece como vai acontecer no caso de desocupação. Entendi. Então já tem ali o passo a passo, inclusive tem escrito o que o juiz tem que fazer em caso de você ter que acionar a justiça para que esse imóvel seja desocupado. Então você encontrou lá o morador, ele não quer sair, você entra com ação judicial de missão na posse, e esse imóvel, o juiz vai dar a liminar para você ter essa desocupação em 60 dias. Está escrito na lei como isso vai acontecer.
Porém, a grande maioria dos imóveis que estão ocupados não precisa de uma ação judicial para que a pessoa saia. A pessoa sai com acordo. Igual eu falei, a pessoa às vezes vê que o imóvel foi leilado, abandona. Muitas vezes ela está só esperando alguém aparecer ali, negociar essa desocupação, ela sai também com um acordo. Existem maneiras aí de você lidar com isso que você não precisa nem acionar a justiça. Entendi. Então, no leilão extrajudicial é possível, desde a avaliação até a venda, que você faça todo esse processo sem necessariamente ter que contratar um advogado para fazer algum tipo de ação, algum tipo de processo no seu nome, né? Então, é um mercado que você, tendo essas habilidades, você consegue fazer isso. Então, mais um ponto da desocupação que afasta o leigo ali para quem está investigando o mercado, aproxima. Muitas vezes a pessoa foge, quando está entrando nesse mercado, ela vê um imóvel ocupado, ela foge, né? Fala, não, imóvel ocupado eu não vou, ela vai no imóvel desocupado ali, que acaba tendo mais concorrência. Porém, o imóvel ocupado, ela tem uma vantagem, além da gente ter essa segurança aí, que a pessoa vai sair, nem que seja na justiça, né? Além da gente ter essa segurança, esse imóvel está minimamente cuidado. É verdade. Então, se tratando de um imóvel de rua, por exemplo, uma rua normal, sem ser um condomínio, nada, se esse imóvel é desocupado, abandonado por um longo período, esse imóvel vai ser depredado, pode ser invadido. Sim, com então, se tem alguém habitando ali, minimamente ele está cuidado, está minimamente preservado. Então, é um benefício aí dos imóveis ocupados. Então, tem até vantagens aí. Além da concorrência menor, o leigo não vai entrar, né? Ainda você pode ter um imóvel que está sendo minimamente cuidado, está sendo habitado ali, né? Porque quando é um imóvel, uma casa de rua, por exemplo, se está vazia, alguém pode entrar, começar a roubar coisa, tirar cano, cobre, né, fio, tudo, né? Começa a depredar e... né, e aí vira um prejuízo, né? Aí o imóvel vai deteriorando, né? Agora, mas quando você está falando que você adquiriu imóvel extrajudicial, aí você chegou lá e descobriu que tem alguém morando. Você falou que é comum você conversar com o pessoal e o pessoal sai. Eu imagino que seja porque a pessoa fala, bom, vou ficar aqui até onde der, né? Vou aproveitar ao máximo, depois eu alugo outro lugar aqui para morar. Mas eu imagino que seja até comum isso. E se não dá, você consegue entrar com um processo judicial relativamente simples, que é fácil tirar a pessoa. Ou seja, não é um bicho-papão. Não é um bicho-papão. Legal. Se caso você precisar entrar na justiça, já tem determinado como vai acontecer. Né? Então, não é uma ação absurda. Vai ocorrer a ação judicial normalmente, mas o juiz te dá essa desocupação liminar. Então, isso vai acontecer antes que a ação corra ali. Né? Então, vai acontecer logo no início. Tá determinado como isso vai acontecer. Então, é bem seguro, sim. É bem seguro. Né? Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas você vai ter a posse do imóvel. Tá? Você vai ter a posse do imóvel. Tanto é que esse mercado ele é dominado por investidor. Tá? Então, ninguém vai pôr o dinheiro num negócio que ele vai ter prejuízo, ninguém vai pôr dinheiro num negócio que ele vai demorar tempo para recuperar o valor. Então, é um negócio seguro ali, entendendo e seguindo ali as regras do jogo. Né? E pela sua experiência, Jorge, quando a gente tem uma situação de ocupação, você tem desde a ocupação amigável lá que a pessoa vai sair e falar, quando você entrar aqui eu já saio e tal, ou você tem a mais chata, talvez, que seja o cara que não quer sair. Em termos de tempo, isso você está falando da amigável até a mais difícil, qual que é o período que você consegue ali? É difícil estimar, mas uma desocupação média, amigável ali, geralmente a gente oferece 30 dias, 40 dias, 60 dias para a pessoa sair. Legal. Geralmente é esse prazo aí que vai acontecer essa desocupação. Caso precise entrar na justiça, a gente tem o tempo do juiz avaliar e depois mais 60 dias aí para ele dar para a pessoa desocupar. Tá? Então, vai ocorrer ali 90, 120 dias ali. Entendi. Esse é o prazo, não é nada absurdo, né? Então, entendi, dentro da sua viabilidade, você calcula isso aí, o pior cenário, e o que acontecer antes é lucro. Né? Entendi, ou seja, de uma maneira geral você está falando que na média, né, lógico, deve ter casos muito específicos, diferentes, mas na média você está falando de 1 a 4 meses e você consegue ter o imóvel na posse. Perfeito, essa legal. É a média da grande maioria, né? A grande maioria é muito antes, né? A grande maioria acontece com acordo ali, então isso vai acontecer bem antes, né? Sem despender dinheiro, né? Só com acordo ali você já consegue desocupar esse imóvel. Bater um papo, né? Bater um papo, conversar, a pessoa tá sabendo, tá? A pessoa tá sabendo que o imóvel não é mais dela, tá sabendo que não tem mais jeito. Claro que a gente entende a situação dela ali, mas a gente concede um prazo, a pessoa acaba pra sair de boa, né? E isso acontece na grande maioria dos casos. Que legal, muito bom saber disso, né? E é um ponto que afasta as pessoas. Tem um ponto aqui, tem um canal no YouTube, né? O canal Jorge Kodama, e acho que um dos últimos vídeos que eu postei lá, eu batendo um papo com a minha esposa a respeito disso. Porque quando a gente foi entrar nesse mercado, esse é um ponto que pegava para ela. Fala, mas
a gente vai tirar a casa de alguém, né? Então é esse sentimento que gera Sim. em algumas pessoas. Mas não é bem assim que funciona, né? Então a gente tá dando liquidez no mercado, tem toda uma série de benefícios que existem aí para a gente dar liquidez nesse mercado. Sim. E a pessoa que está ali, independente da situação dela, ela assumiu um compromisso e esse compromisso não foi honrado. Sim. E não existe a possibilidade dela continuar nesse imóvel, porque tinha um acordo ali determinando que em caso de inadimplência esse imóvel seria retomado. Então essa pessoa está consciente do que está acontecendo, ela sabe, né? Claro que a gente entende que imprevistos acontecem, isso pode acontecer, né? Mas a gente não está tirando a pessoa do lar. O que está acontecendo é que a gente está fazendo a lei funcionar, a gente está fazendo as coisas acontecerem. E tem mais um ponto importante. Eu conversei com um aluno, não faz muito tempo, que ele teve do lado de lá do jogo. Então ele teve o imóvel dele retomado. Então ele perdeu um imóvel de financiamento, e 7 anos depois ele comprou 2 imóveis no leilão. Então ele se reergueu, restabeleceu a situação financeira e utilizou a mesma ferramenta para comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Legal. Né? Então faz parte do jogo, está estabelecido ali. Sim. Então tem alguns sentimentos que as pessoas têm, se ela olhar por outro prisma ali, que ela está dando uma possibilidade, tanto na hora de vender esse imóvel para que uma pessoa realize o sonho ali da casa própria, quanto na hora que ela adquire esse imóvel, dá liquidez para o banco, que ela possibilita que muito mais gente possa financiar. Então a gente está atuando nesse mercado, na verdade, para solucionar um problema, né? Não causando um problema. Muito bacana, né? Bem legal. Esse é um ponto bacana. Legal. E, Jorge, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, tem muita gente que está começando, né? E aí, às vezes, você está até assistindo aqui o podcast e fala assim, putz, mas como começo nesse trem? Eu queria que você desse algumas dicas para a pessoa que está começando. Qual que é a maneira mais melhor de começar? É imóvel mais próximo de onde ela está? Não é? Valor? Conta um pouquinho aí, passa essa experiência que você tem para a gente, né? Perfeito. E isso é um ponto importante, né? Pô, você começa com conhecimento, né? Primeiro consumindo tudo que você pode, aprendendo tudo a respeito desse mercado. Perfeito. Né? Pô, Jorge, entendi, aprendi, tô seguro, vou pôr o pé na água. Aí vai depender muito da sua circunstância, tá? Porque tem aluno que tem muito dinheiro, né? Tem a galera que tem muito dinheiro vai começar com valores altos e a galera que tá, uma boa porcentagem que tá precisando ali dar um up ali, começar a criar patrimônio, mudar a situação financeira. Então, para essas pessoas existem os imóveis populares, que são o famoso Minha Casa Minha Vida, né? Existe o programa do governo Minha Casa Minha Vida, que fomenta ali a construção, a habitação, e esse programa tem uma quantidade imensa de imóvel disponível no leilão. Então é um volume muito grande. E o bom desse programa, que além dos valores serem mais baixos, o imóvel de entrada, ele tem uma rotatividade muito alta, ele tem uma liquidez alta. Isso é bacana. Então é o melhor imóvel para a pessoa iniciar nesse mercado se ela não tem um valor muito grande para investir. Perfeito. Porque como a gente falou, dá para entrar financiado, você vai tirar muito pouco dinheiro do bolso, tu vai entrar ali tirando um pouco de dinheiro do bolso, e você vai girar rápido. Então você tem essa liquidez ali que você faz com que você consiga multiplicar o seu patrimônio de maneira mais rápida. E para quem está começando, é muito bom. Por quê? O cara que tem um dinheiro grande e entende do jogo, ele consegue segurar um prazo ali, um bom negócio para ganhar alguns milhões. Então ele consegue segurar ali o imóvel 1, 2 anos, que aquilo vai valorizar. Para quem está começando, como eu comecei, a necessidade é girar esse imóvel, colocar dinheiro no caixa, alimentar o caixa e refazer, né? Sim. Então, isso é possível e o que facilita muito. E o melhor tipo de imóvel para você comprar são esses Minha Casa Minha Vida, aí, são esses imóveis de entrada, tem um valor menor e tem uma liquidez muito boa. Então, eu indicaria começar por aí. E, por exemplo, para você identificar esses imóveis, está escrito em algum lugar que é a Minha Casa Minha Vida ou não? Ou são imóveis só que tem um valor menor? Excelente pergunta. É a faixa de valor do imóvel. Então, entendi. Existe um teto ali de valor do imóvel que ele se enquadra no programa. Legal. Hoje é até R$350 mil, ele se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 3. Então, cada município, cada região tem um valor determinado, mas até aquele valor o imóvel pode ser vendido, utilizado ali no programa Minha Casa Minha Vida. Então tem tanto o teto de valor do imóvel quanto a renda da família que está adquirindo também. Tá? Então são esses dois fatores ali que vão influenciar. Na grande maioria dos municípios, 190 mil é o teto, nos municípios pequenos. Tá? São Paulo, grandes capitais, 350 mil, e isso vai variando, ele depende do município. Tá? Mas é isso que estabelece. Então, independente se tem um quarto, 2, 3, banheiros, suíte, o que importa é o valor, do imóvel, o valor de venda do imóvel. Então, se ele está abaixo desse valor, ele pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Sim, então a gente está pensando ali em imóveis que normalmente giram entre 100 e 300 mil, basicamente, né? Isso. A grande maioria é mais perto do 100, 200, né? Mas pode chegar até 350, que é o teto do Minha Casa Minha Vida. Legal, isso é muito bacana. O que caracteriza
é o valor mesmo. Legal, Então, abaixo desse valor, e se a família se enquadrar, ela pode adquirir pelo Minha Casa Minha Vida. E uma dúvida que eu tenho, Jorge, porque, por exemplo, outro dia a gente estava conversando com o pessoal que faz construção, né? E eles entraram nesse segmento também de leilão, e eles pegam apartamentos de alto padrão e reformam. Então, um dos custos que eles têm ali é basicamente pegar esse apartamento, então, além de, né, do valor de aquisição do leilão, ele vai lá e tem que prever, tipo, um investimento para poder trocar piso, fazer tudo que tem que fazer no apartamento porque é de alto padrão. No caso desses apartamentos menores, por exemplo, como que funciona isso? É comum fazer uma reforma ou não tem uma necessidade? Então, não tem essa necessidade, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, esse tipo de imóvel que eu tô falando que é a melhor maneira de você entrar nesse mercado, Sim. Limpeza e pintura. Entendi. Não é necessário que você faça grandes reformas para que esse imóvel seja comprado, porque o público é diferente. Tá, vamos entender. Aí a gente vai entender agora o comportamento do público que está comprando imóvel. O público que está comprando imóvel de alto padrão, ele quer um imóvel lindo, ele quer um imóvel dos sonhos, né? Então, esse imóvel tem que estar perfeito para ele comprar a preço de mercado. O público que está comprando um imóvel Minha Casa Minha Vida, ele quer uma moradia, ele quer que essa moradia caiba no bolso dele, ele quer que essa moradia traga segurança para a família dele, ele quer ali um lugar para ele habitar. E se couber no bolso, isso vai satisfazer a necessidade dele. Perfeito. Então, são públicos diferentes. Não que você não deva fazer, que isso não vai ajudar. Pode te ajudar na liquidez, mas em questão de negócio, isso não vai te trazer retorno. Até porque a gente tem esse teto estabelecido. Perfeito. Então, a gente trabalha com um teto. Então, o que você conseguir economizar aqui nessa margem vai ser lucro para você. E, via de regra, esses imóveis pintados, limpos, eles já são suficientes ali para que você venda ele para a pessoa que quer comprar ele a preço de mercado. Tanto é que, se você observar, John, as grandes construtoras que vendem esses imóveis, elas entregam muitas vezes esses imóveis no contrapiso. É mesmo? Um contrapiso. Às vezes não tem nem um piso ali, a pessoa que vai instalar ali o piso que ela quer. Então, não tem grande necessidade de reforma. Que legal. Pelo contrário, eu acho que a reforma vai tirar o lucro do seu bolso, vai deixar o negócio menos viável. Cara. Olha que legal. Até para começar, é uma coisa muito interessante, porque você não precisa conhecer tanto a parte de reforma, você vai ganhando um dinheirinho e depois, quando você quiser aumentar e comprar um imóvel para reformar e tentar vender mais caro, mas você já tem um capital ali, né? Ou seja, já tem um pouco de conhecimento também. E tem mais essa expertise ali de tempo de reforma, de administrar a obra, né? Então, é um pouco mais sofisticado, né? Para quem vai entrar nesse mercado. Com certeza, né? Existe todo um mercado, principalmente aqui em São Paulo, né? O retrofit, de pegar os imóveis muito bem localizados, deixar eles modernos e revender. Então, existe todo esse mercado. Mas a realidade da grande maioria dos imóveis, principalmente dessa faixa de valor que a gente comentou, não é essa. Então, a limpeza, a pintura já é o suficiente para que ele seja comercializado. Limpo, pintadinho, né? Em ordem, tá beleza. Exatamente. Vai ser bem avaliado e vai ser adquirido. É isso aí, viu? No final, gente, conhecimento é poder. Então, ó, não se esqueçam, a gente vai colocar links aqui das redes sociais, do site do Jorge Kodama na descrição do vídeo. Então, aproveita e segue o Jorge, que você sempre faz os seus cursos, mas o curso não é liberado, né? De tempos em tempos você libera, né? Isso, a gente abre turmas, né? Então, tem turmas. De tempos em tempos a gente abre algumas turmas. Então, isso não fica ao tempo todo disponível, tem ali o período que a gente abre, inicia com a galera ali, dá o start inicial, né? Tem toda uma sequência para acontecer, né? Então, tem o curso, mas pode ser que você está assistindo agora não seja disponível, tem um site para você entrar na lista de espera, no momento certo você vai ter a oportunidade. E vocês avisam nas redes sociais também? Sim, aí a gente movimenta nas redes sociais, a gente avisa no Instagram, no YouTube, a gente vai informando quando vai ter abertura de turma ali, então a gente comunica bastante para a pessoa que tem interesse poder entrar ali. Fazer parte. Muito bom. Então, gente, não esqueça de seguir o Jorge aí nas redes sociais, né? Ou entrar na lista de espera do site. Perfeito. É jorgekodama.com.br, né? jorgekodama.com.br e no YouTube, Instagram, @jorgekodama. Perfeito. Você vai encontrar ali. Toda segunda-feira, 8h15, eu tô fazendo live. Olha só, Você beleza. Pode aparecer lá que é conteúdo de verdade, né? Começar a semana bem, né? Pode chegar que segunda-feira, 8h15, eu tô ao vivo no YouTube. Muito bom. Jorge, recebemos também algumas perguntas aqui que eu achei interessante. Vou selecionar algumas, não dá para responder todas, né, gente? Vocês mandaram muito. Mas vou pegar algumas perguntas que eu achei legais, a gente já pode tentar colaborar com o pessoal, né? Perfeito. Então vamos lá. O José Félix perguntou aqui, ó. É possível viver de leilões extrajudiciais de imóveis? Perfeito. É possível, cara. É possível. Tem um complemento? Pergunta. Na verdade, não. Parou por aqui. O complemento seria meu, assim, na verdade, né? Ou seja, tipo,
Eu também tenho uma certa dúvida nisso, assim, a pessoa consegue só fazer isso ou não? Ela tem que fazer isso para complementar a renda? Como que funciona? Perfeito. Dá para viver de leilão extrajudicial de imóveis? Dá. Você vai ter que ter uma organização financeira. Isso é um ponto importante para quem trabalha no mercado imobiliário, tá? Você tem que entender, o imóvel tem um defeito só. Né? Não é nem defeito, é uma característica, que é a liquidez. Você tem que entender que ele tem um prazo ali de ser comercializado, tá? Então, tendo essa organização financeira, é totalmente possível você viver dessa compra e venda e viver da aquisição e venda do imóvel de leilão extrajudicial. Inclusive, tem aluno meu, que vive disso, né? Então, ele fez uma transição de carreira e hoje esse é o meio principal de vida dele, é comprar e vender imóvel, entender o jogo e compra e vende imóvel nos leilões extrajudiciais. E também é uma excelente maneira de você multiplicar o seu patrimônio sem ter que deixar a sua profissão. Vejam, porque eu tenho alunos, por exemplo, policiais, professores, que amam o que faz, cara. Eles amam o que faz, mas não remunera da maneira que eles gostariam, não remunera de uma maneira ali bacana. Então, eles, com o conhecimento eles conseguem construir dinheiro ali, construir patrimônio, sem deixar a atividade principal. Então, sim, é possível, você consegue viver disso, dá para viver disso, tendo uma organização financeira, entendendo como funciona o negócio, é totalmente possível. E também você que já tem uma profissão que já gosta do que você está fazendo, cara, é possível também você multiplicar o seu patrimônio ali, ganhar dinheiro com isso e continuar fazendo o que você ama. Então, muitas vezes o cara ele acha que ele está de saco cheio do trabalho dele, e não é, cara, ele só não está bem remunerado. Ele tendo dinheiro ali, ele continua exercendo o trabalho dele satisfatoriamente, sendo feliz, né? Então, não necessariamente ele precisa mudar de ramo, tá? É uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. Você pode utilizar essa ferramenta paralelo com o seu trabalho, inclusive não te exige muito tempo, cara. Não é um negócio que você vai ter que ter um turno de trabalho a mais para incluir isso na sua vida. Né? Não precisa de tudo isso. Então, dá para fazer paralelo aí com a profissão. E até um ponto importante, né? Porque, assim, acho que as pessoas veem isso sempre como girar a chave, né? Mas, às vezes, você não precisa girar a chave de uma vez. Então, assim, você pode continuar trabalhando e, vou comprar um imóvel aqui para aprender, para começar. Aí passou, vendeu, comprar outro. Depois você pega o jeito e já ganhou um dinheirinho, ou seja, já tem um capital que vai facilitar bastante, você pode depois fazer essa transição de carreira, ou seja, começa aos pouquinhos, gradualmente, né? Acho que é uma opção legal ali também, né? É uma opção bacana, você vai sentindo, né? Em determinado momento, a escolha vai se apresentar na sua frente, né? Se você segue um caminho ou não. Ou não necessariamente. Eu vou citar um aluno específico, o Chagas. Ele é da turma de setembro de 2023, então não tem, da data que a gente está gravando, não tem um ano que ele é aluno. Ele arrematou mais de 12 imóveis nesse período e falou, Jorge, eu não quero viver disso aqui, a construção de patrimônio, a minha profissão me satisfaz, eu recebo muito bem, estou feliz com o que eu estou fazendo, mas essa é uma atividade bacana que me aumenta o meu capital aqui, multiplica o meu patrimônio e eu vou continuar fazendo isso. Então, sim, dá para você fazer essa mudança de profissão, mudança de carreira, ou não também, você utiliza isso como multiplicação de patrimônio em paralelo. Né? Que legal. Então, muito bom. Excelente. Respondida aqui a pergunta do José Félix. Vamos para a próxima aqui, ó. A pergunta do Vale. Vamos lá. Vale a pena comprar imóvel não financiado? Não é melhor comprar à vista? E aí ele até colocou uma coisa que eu não entendi, acho que tem um erro gramatical, mas acho que tá colocando aqui, tipo, se não tem um custo muito alto financiado. Não, perfeito. Conta pra gente ali, tipo, poxa, às vezes não dá pra comprar, né, tipo, à vista, mas se a pessoa pode comprar à vista, vale a pena, não vale? Como que funciona isso? Nossa, que pergunta boa. E eu sei porque tem essa dúvida dele, tá? Que eu recebo perguntas semelhantes. Por quê? Que tem, quando a pessoa compra um negócio parcelado, existe um juro embutido ali, né? Então, naturalmente, tem um juro, vai sair mais caro esse imóvel. Acontece que, nos financiamentos imobiliários, quando você quita o financiamento antecipadamente, você não paga os juros do período todo. Você só paga os juros do período que você ficou com o dinheiro do banco. Perfeito. Então, se você faz essa transação em 3, 4 meses, você só vai pagar 3, 4 meses de juros e vai pagar o saldo devedor. Então, não tem um custo muito grande. E as pessoas acreditam que porque quando você financia um imóvel, você vai pagar 2,5%, 3% do valor do imóvel. Então, por exemplo, se você financiar um imóvel de 100, você vai pagar 250, 300. É mais ou menos essa a base se você pagar todo o período de financiamento. Perfeito. Agora, quando você antecipa, você não paga os juros, você só vai pagar o principal financiado. Então, se você financiou 100 mil, você vai pagar 100 mil, pronto. E vai botar o lucro no bolso. Então, essa dúvida surge muito por conta disso. A pessoa acredita que os juros do financiamento vão inviabilizar que você compre financiado e vai fazer que seja mais interessante comprar à vista. E não é o contrário. Olha só. Se você imaginar a situação e fazer a conta do valor que você tira do bolso, né, para o valor que você vai ter de lucro, é muito mais interessante você comprar financiado do que à vista.
Retorno sobre Olha investimento. só. Então, vamos imaginar aquele caso nosso do imóvel que vale 200 e a gente comprou por 100, né? Que é o exemplo padrão ali. O imóvel vale 200, a gente comprou por 100. Se eu comprar esse imóvel à vista, eu vou ter 100 mil de lucro, dobrei o valor do meu dinheiro, excelente negócio. Agora, se eu comprar esse mesmo imóvel tirando apenas 20 mil do bolso, né, eu multipliquei isso por 5. Sim. Então, eu vou ter muito mais retorno sobre o valor que saiu do meu bolso do que comprado à vista. Tá? Então, mesmo que você tenha um dinheiro, considera a possibilidade de financiar, porque isso vai ter muito mais retorno sobre o valor investido. Olha Isso só. faz com que você, com 100 mil reais, alcance um imóvel de 600, 700 mil. Né? Sim. Você possa ter muito mais lucro lá, né? Utilizando a ferramenta da alavancagem. Olha. Então, o financiado acaba sendo vantajoso até para quem tem dinheiro. Sim. Né? Essa é a lógica. E também não vai ter o custo do financiamento todo, porque tem a parte de quitar isso. Então, acho que é uma coisa que a gente fica na cabeça, mas porque muita gente está comprando imóvel pra gente, né? Então, você vai morar e você vai pagar aquilo até o final. Sim. E você vai pagar os juros até o final. E ali o que você está falando você não vai ficar 60 meses pagando aquilo. Você vai pagar 3 meses só. Então, até se fosse calcular os juros, ele seria tão pouquinho que talvez realmente faça sentido, né? Não vale a pena demais. O que você paga de juros ali vai ser 2, 3 parcelas que você pagou de juros. Já era. E beleza. Não Muito tem bom. todo o valor ali do financiamento que seria caso você ficasse o tempo todo pagando esse imóvel quando a gente compra pra gente, por exemplo, né? Sim. Que mesmo assim eu acho que vale a pena, tá? Sim, Até outro assunto, mas sim. eu acho que mesmo assim comprar financiado vale a pena. Mas, ou seja, significa que se você conseguir financiar, né, esse leilão, normalmente faz sentido. Faz sentido. E assim, no que você vê no dia a dia, é fácil financiar ou não? Ou tem uma séria dificuldade? Porque, por exemplo, quando você vai financiar um apartamento, né, os bancos acabam exigindo uma série de coisas, né? Sim. Eu não sei se é ou não fácil, Não, se é a mesma coisa, né? Excelente pergunta. É exatamente a mesma coisa, tá? Então fala, Jorge, tem o nome sujo, eu consigo entrar no leilão financiado? Não. Não vai dar, tá. Não dá. A mesma exigência que você tem para financiar um imóvel normal é o que você vai ter para financiar um imóvel de um leilão extrajudicial. Perfeito. Tem alguns benefícios que são entrada menor, alguns outros benefícios, mas a comprovação de renda e o crédito que você precisa ter é o mesmo, tá? Então, não tem nenhuma diferença nisso. Você vai ter que comprovar a renda, vai ter que ter o crédito ali para que o banco te conceda o financiamento. Então, é assim que funciona. A regra é a mesma do financiamento normal. Entendi. Ou seja, na verdade, a única hipótese de você não querer fazer financiado é você efetivamente não conseguir financiar. E aí você vai ter que ter o capital para poder fazer o giro ali. Perfeito. E pode entrar numa estratégia também, John, de, por exemplo, existem alguns leilões que não podem ser financiados, né? E, naturalmente, ele vai ter menos concorrência, você tem muito menos pessoas com capacidade de comprar esse imóvel à vista. Então, você vai utilizar dessa estratégia para comprar um imóvel com menos concorrência. Perfeito. Não quer dizer que comprar imóvel à vista seja mau negócio, não. Você só tem que entender que existe essa ferramenta que pode botar muito dinheiro no seu bolso, com você desembolsando muito pouco, né? É uma ferramenta que você utiliza ali, que pode ajudar. E tem um ponto aqui, ó. Olha só. Você pode financiar quantos imóveis a sua renda comportar. Então, olha só. Jorge, tem uma renda lá aprovada para comprar uma casa de 1 milhão. Você vai poder financiar 10 imóveis de 100 mil ali. E sem problema. Concomitantemente, você vai lá, faz um por um, né? Não pode ser os 10 ao mesmo tempo, porque isso vai dar um problema de aprovação de crédito, mas você pode fazer 10 imóveis financiados ali, sem problema. Só. Então, por exemplo, você tinha falado, você pode financiar um imóvel com um valor muito maior. Legal. Mas às vezes você não encontra esse imóvel com valor maior. Então, vamos supor que você esteja vivendo de leilão, você pode fazer um financiamento do imóvel menor, surgiu uma outra oportunidade, você financia o outro. Perfeito. Ou seja, se você fosse pagar à vista o primeiro, você não ia conseguir o segundo. Não teria capital para comprar o segundo. Porque, entendi. Assim, quando você entra nesse negócio, você quer ganhar dinheiro e multiplicar esse dinheiro. Então, tem duas formas da gente escalar isso, né? Tem a forma vertical e a forma horizontal. A forma vertical, comprando um imóvel só, muito mais caro, né? Você vai ter um retorno maior de uma única transação. E tem a forma horizontal de você multiplicar isso, comprar vários imóveis de valor menor e distribuir ali o dinheiro nesses imóveis, né? Distribuir o lucro também nesses imóveis. Então, acho que até de gerenciamento de risco, focar nos menores talvez faça mais sentido, principalmente no começo, né? Sim. No começo, esses imóveis têm mais liquidez, você vai ter um giro maior, tem vários imóveis, né? Tem aquela história de se você ficar muito tempo com um imóvel, se tiver um imóvel só, ele ficou 12 meses, são 12 meses que você está esperando, né? Em vários imóveis, isso vai girando ali. Se você tiver 3 pequenininhos e um demorar mais para vender, mas os outros estão... Tem 2 girando ali, né? Então, legal, bem boa ideia. Horizontal ali de escalar esse negócio. Legal, muito bom. Ótima resposta aqui, né? Eita vida. Vamos lá, próxima aqui, ó. O Ar das Arábias, quais imóveis devemos evitar em leilões? Existe algum tipo de imóvel a ser evitado a qualquer custo? Olha só que interessante. Pergunta boa. Cara, tem algumas situações, mas uma que eu posso citar aqui, que eu vejo muito e recebo muito essa pergunta no meu canal,
Áreas de risco, tanto área de risco Tá. de risco natural ali, enchente, né? Uhum. Quanto área de risco mesmo social ali, que é a área dominada por alguma facção, alguma coisa desse Tá. sentido, né? Sim. Então, se você identificou que o imóvel que você está avaliando se encontra em algum desses tipos de problema, vale a pena deixar para lá e evitar, porque tem muito negócio bom surgindo a todo tempo. Sim, com Então, você certeza. evita esse problema. Sim. Eu repito muito a frase que tem coisas que até de graça é caro, né? Então, Sim, você vai com comprar certeza, um negócio com um problema, é melhor você deixar para lá. Então, nos leilões extrajudiciais existem, tá? Existem alguns imóveis que eu acompanho sempre, estão lá há anos já e não vão ser vendidos porque estão exatamente em lugares que não são bacanas, você não vai vender depois. Então, esses Entendi. imóveis devem ser evitados. Imóvel que você não vai ter uma liquidez, tá? Perfeito. Então, o barato é em comparação com o valor de venda. Então, se o imóvel não tem um valor de venda, ele está caro de qualquer forma. Esse é um ponto importante que você falou, né? Porque às vezes o imóvel está muito barato, mas se você conseguir diagnosticar que faz muito tempo que ele está lá, ou seja, já foi feito 10 tentativas de leilão e não dá certo, vale a pena ficar, né, com o pé atrás. Ainda estuda certinho, identifica por que esse imóvel está muito tempo lá, porque pode ser que tem algum problema ali, né? Interessante, Interessante. É. Não tinha pensado nisso também já. É Uma coisa importante. É um alerta. Às vezes você vai se apresenta muito barato. Por isso que eu falo que você tem que fazer a avaliação da situação do imóvel, né? Às vezes ele está muito barato, às vezes a foto dele é até bonita, mas o local que ele está instalado não é interessante, né? Mas o aluno mandou no grupo lá, o imóvel, 94% de desconto, mas a foto do imóvel, na rua tinha aquelas barras de trilho de trem lá no Rio de Janeiro, assim, né? Então, você sabe que esse negócio aí não vai vender, né? Tá num negócio que não tem circulação. Olha só. Então, tem barato que sai caro. Tem Então, esse tipo de imóvel aí é imóvel para você evitar, tá? Uma coisa que eu quero dar atenção para você que está se tornando investidor nesse mercado, tá? O imóvel é barato ou caro de acordo com a circunstância dele. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a pessoa, por gosto pessoal, fala, esse imóvel é afastado. Mas não existe imóvel afastado. Tá? O que existe é se esse imóvel está barato ou caro de acordo com a circunstância dele, né? Então, tira esse olhar um pouco mais... O pessoal enxerga o imóvel ali como o produto. Ele tem pessoas que desejam morar nele, tem pessoas que comprariam ele ali nessa situação. Tá abaixo do valor que essa pessoa pagaria? Então, é esse imóvel que tá bacana, tá? Que legal. Você evita esses problemas aí que eu citei, de área de risco, o restante você faz a conta, se vale a pena ou não. Entendi, perfeito. E, Jorge, eu acho que para finalizar, tem uma pergunta muito legal aqui que eu vi aqui deixa eu ver, Zigstar, não sei quem é o seu usuário aqui, mas ele mandou uma pergunta que eu achei ótimo para finalizar. Tem muita pergunta ainda, mas já tá, né? Tá passando nosso horário. Vamos lá. Ele mandou o seguinte, quais os maiores erros do leilão de imóveis extrajudicial? Não, perfeito. Ou seja, né? Ele tá todo mundo com o pé atrás aqui, o cara fala, que eu não quero entrar numa roubada, o que eu faço? Não, e tá certo, já começou bem, entender o que é o erro ali, para não pisar errado, não dar um passo errado ali. Qual que é o maior erro? Entrar nesse mercado sem conhecer, John. Esse é o maior erro de quem tá entrando nesse mercado. Perfeito. Porque o mercado é muito bom, todo mundo sabe disso, os imóveis são seguros, estáveis, todo mundo sabe disso. Mas existe uma série de regras e uma série de detalhes ali que você tem que entender. Nada absurdo, você não precisa fazer uma faculdade para isso, mas você tem que entender, né? Igual termos que a gente citou ali, de quem que é a dívida de IPTU e condomínio, como que vai funcionar o pagamento disso, como que vai ser feito ali o pagamento do imóvel. Então tem algumas coisas que você tem que entender. Então o erro é a pessoa entrar por um anúncio do imóvel ou foi impactado por algum anúncio, vai lá e compra sem entender o jogo. É por isso que muita gente sai escaldada. Então, ela tenta entrar ali, porque não é intuitivo, você tem que entender como que funciona. Então, ela vê lá um anúncio, vale X, está valendo por X, ela vai lá e compra sem entender tudo o que tem por trás disso. E esse é o maior erro ali, é o que você não deve fazer de jeito nenhum para entrar nesse mercado, tá? Beleza? Identificou? É bom, o mercado é milionário? É um mercado milionário. Dá para começar com pouco? Dá para começar com pouco, mas tem que entender como que isso funciona. Primeiro você vai começar pelo conhecimento disso aqui, aí sim você vai entrar com segurança, vai entrar nesse mercado que é extraordinário, tá? Então, o mercado de leilão extrajudicial de imóveis é milionário, é extraordinário, dá para começar com pouco, dá para multiplicar muito dinheiro, mas tem que saber o que está fazendo, tem que entender a regra do jogo. Então, o principal erro, entrar nesse mercado de alegre ali, sem entender o que está fazendo, tá? Então, esse seria o ponto principal ali que você não fazer, tá? Você descobriu esse mercado agora, foi impactado agora por algum anúncio, algum leiloeiro, primeiro entende a regra do jogo, tá? Mesmo que você deixe essa oportunidade que você achou o máximo passar, vai surgir outra melhor.
mas uma que você vai comprar com consciência. O mercado é tão bom que às vezes a pessoa ganha dinheiro na sorte. Olha só. Mas não é essa a ideia. A ideia é a Sim. gente, né, ter o conhecimento e ganhar dinheiro conscientemente, tá? Com certeza, né? Ponto principal, o erro ali que você deve evitar é entrar nesse mercado sem conhecer, porque um erro no mercado imobiliário são alguns milhares de reais para Sim. menos ali, né? Não, com certeza. Eu acho que é o que a gente falou, né? Conhecimento é poder. É uma das Sim. coisas mais importantes. Então, assim, vai entrar, você não pode ser ansioso. Porque Sim. a gente vai ser ansioso. Quando você entra no site leilão, entra na Superbid. Nossa, fica doido, né? Não, eu entro na Superbid ali, tipo, começo a navegar, eu quero comprar um monte de coisa, assim, né? Sim. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você não conhece, sei lá, um bairro específico de uma cidade específica, você não sabe se aquele é valor de mercado ou não. Então você tem uma série de situações ali, principalmente quando a gente está falando em imóveis, que você tem que ter um conhecimento, e conhecimento do processo, conhecimento da região, conhecimento de uma série de coisas. Eu acho que isso é importante. E aí, até por isso, gente, lembra, né? Pô, o Jorge tem um canal no YouTube que tem uma pancada de conteúdo legal, então não esqueça de seguir o Jorge também, né? Tem o curso, que também é super bacana. Eu vi que você também tem um canal no Instagram aí, você também tá postando coisa direto, né? Isso é muito bacana, porque você, além de vender o curso, você também compartilha conhecimento nos próprios canais, né? Não, perfeito. E tem Que legal. informação boa, igual esse papo que a gente está Sim. batendo aqui, muita coisa útil. Então, toda segunda-feira eu estou lá no YouTube, Instagram também com frequência, a gente está postando conteúdo. Estou dividindo ali as aquisições que a gente faz, casos de aluno, então sempre tem informação relevante também. Então já é um modo de você ir se familiarizando com esse mercado. Então, pode seguir, tem informação boa, você vai aprender muita coisa ali, seguindo esses dois canais aí, o YouTube e o Instagram, que é onde a gente posta com muita frequência ali, né? Muito bom. Jorge, queria te agradecer bastante por ter vindo, compartilhar esse conteúdo maravilhoso com a nossa audiência, né? Que eles vão gostar bastante, ainda teve pergunta aqui. Gente, se vocês tiverem dúvida, não esqueçam, né, de postar aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo, ou até vai no próprio canal de Jorge, que ele, né, deve responder um monte de pergunta lá todo dia, né? Um mar de pergunta. Mais uma vez, Jorge, muito obrigado pela atenção, ótimo episódio. Já estou até fazendo convite para o segundo, que eu sei que tem bastante assunto para falar. João, eu que agradeço, cara, a oportunidade. Pô, prazer imenso estar aqui. Obrigado por abrir as portas, fazer o convite. Se precisar, estou aqui de novo. Opa, pode, com certeza. Se convidar, eu vou aparecer. Muito bom. E, cara, é um mercado muito bom. Obrigado por deixar eu compartilhar isso com a galera aqui do Superbid. Espero que vocês tenham gostado da nossa divisão aqui de conhecimento. Começa por aí, começa pelo conhecimento. O mercado é muito bom. Muito obrigado, João. Obrigado, galera. Obrigado, Jorge. Gente.